E aí, pessoal, bom dia para todos, para todas. Estamos começando mais uma aula e eu espero que seja produtiva para todos nós, né? Lembrando aí que hoje, 16 horas, eu estarei lá no plantão esperando vocês. E lembrando também que a gente vai começar a aula, eu já colocando para você mais um presente aí, né? Todo mundo gosta de presente, então tem aí uma atividade para você fazer. Aqui, tá bonitinho aqui. Isso. Então, olha só. Aqui. Bom, a apostila de vocês, a apostila 9, ela tem das páginas 53 até, aliás, aqui embaixo, da página 40 até a página 52, nós temos exercícios para você se divertir, né? Tá? Eliminar esse tédio que está sendo a sua quarentena aí, né? Então, são exercícios. Caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar para mim lá no plantão ou na próxima segunda-feira, na próxima quarta-feira, né, a gente tem aula novamente aqui. Bom, a sequência do conteúdo, a gente vai falar sobre população humana. Vai restringir agora, fazer um recorte sobre a população humana e a relação que tem o crescimento dessa população com alguns problemas aí que estão acontecendo no meio ambiente. Bom, então nós temos aqui densidade da população humana. O que significa isso? A palavra densidade, denso, o radical de densidade, denso, quer dizer concentrado. Por exemplo, leite condensado. Leite condensado é um leite que alguém retirou a água dele, acrescentou um pouco de açúcar e esse leite ficou bem concentrado. É o famoso leite condenso, densado. Então, densidade é um conceito que vai aparecer também na geografia, isso é muito importante. Tá? A hora que você estiver lendo esse texto lá na sua apostila, você vai perceber que ele cita lá, inclusive, o capítulo e a apostila onde tem esse conceito também. Então, essa parte da matéria ela é trabalhada tanto pela biologia quanto pela geografia, tá bom? Tá. Então, a gente vai para o conceito. Quais são as principais causas do aumento da população humana, do aumento da densidade populacional humana? Bom, nesse conceito, a gente vai ter que viajar um pouco no tempo e ver como que era a população humana no final do século XVIII. Lá no final do século XVIII, nós tínhamos uma população de mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Então, em 200 anos, do século XVIII até o século XX, que nós estamos no século XXI, mas nós estamos no início do século XXI. Aí, nós estamos em um quinto do século XXI agora. Agora, o que acontece? Lá no século XVIII, você estuda isso em geografia e história, aconteceu a Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial faz? Ela vai criar processos industriais para que coisas do nosso dia a dia, que eram muito demoradas para fazer, por exemplo, um calçado. Você tinha que ir lá, você tinha que contratar o serviço de um sapateiro. O sapateiro, ele ia fazer um molde do seu pé, ele ia tirar as medidas do seu pé, o calcanhar, tamanho do dedo, tudo certinho. Se você tinha alguma joanete, por exemplo, ele fazia um molde de madeira do seu pé e ele fabricava um sapato da forma mais... com os materiais que ele tinha, para ficar um sapato extremamente resistente, e ele demorava, em média, uns 40 dias, no mínimo, para fabricar um sapato sob medida. E hoje? Só para você ter uma ideia, eu li sobre isso, um sapato, ele custava o equivalente
a 2 vacas, o preço de 2 animais adultos, 2 vacas adultas, vaca de corte. O que seria hoje mais ou menos aí um preço, mais ou menos aí uns 300 a 400 reais. Só que hoje, quanto custa um sapato? Um sapato razoável, um sapato popular. É lógico que tem tênis aí que vai custar mais do que isso. Só que tem sapato popular aí sendo vendido a 40 reais, 50 reais. 100 reais, vamos colocar um preço assim razoável. Então, hoje, por que um sapato custa 100 reais hoje e lá no final do século XVII ele custava o preço de 2 vacas? Porque o artesão ele passava 40, 50 dias para fabricar um único par de sapato. Do momento que você entrava na loja, que ele tirava a medida do seu pé, que ele fabricava uma forma de madeira, até ele fazer o sapato e te entregar, era mais ou menos isso. E ele tinha que tirar todo o sustento dele em cima daquele trabalho dele. A partir do momento em que chega a Revolução Industrial e alguém inventa uma máquina para costurar um sapato, e ao invés do sapato se adaptar ao pé da pessoa, é a pessoa que tem que se adaptar ao sapato. Você vai numa loja e você calça o sapato, aquele que fica melhor para você, você leva. Às vezes fica um pé um pouquinho maior, mais folgado que o outro, não interessa. Você fala, que nada, isso aqui eu vou amaciando esse sapato. Isso também é verdade para roupas, isso também é verdade para utensílios como, por exemplo, joias, relógios, que era tudo feito por artesãos e hoje isso é feito por indústria. Então, os principais causas do aumento da população, primeiro é o desenvolvimento industrial. A partir do momento em que a indústria está se implantando, está acontecendo uma revolução industrial, essa indústria precisa de muita mão de obra para construir as fábricas, mão de obra para montar as máquinas, mão de obra para operar essas máquinas. E essa mão de obra, ela geralmente é uma mão de obra desqualificada, e aí essa revolução industrial, ela vai pegar essa mão de obra lá no campo. Ela vai oferecer um salário e vai empregar mulheres, crianças, homens, e geralmente vão trabalhar 16, 17, 18 horas por dia, às vezes. E isso é uma lógica evidente que é desumano para os padrões de hoje, mas na época isso era perfeitamente normal. As leis trabalhistas vão surgindo depois para evitar esses abusos. Aumento da oferta de produtos agrícolas. Por incrível que pareça, máquinas agrícolas foram levadas para o campo e foi tirando a mão de obra que estava lá no campo. Imagina você, a quantidade de pessoas que deveria ter para você plantar arroz, por exemplo. A quantidade que você tinha para plantar e a quantidade que você precisava para colher esse arroz. Hoje você tem uma plantadeira e uma colheitadeira. 2 máquinas, com um motorista em cada uma. E você tem o mesmo trabalho sendo feito. Então, o aumento da oferta desses produtos fez com que o preço despencasse. Isso tudo aconteceu num período de mais ou menos 200 anos. A gente tem um desenvolvimento industrial, hoje tem fábrica para praticamente tudo. É lógico, evidente, que a gente ainda tem o trabalho artesanal. Só que o trabalho artesanal hoje, ele não tem o mesmo prestígio e ele também não tem o mesmo ganho que tinha naquela época, né? Desenvolvimento da medicina. Olha, a medicina, no século XVIII, não tinha medicamentos. Praticamente não tinha medicamentos. Havia uns 10 ou 12 sais conhecidos que eram trabalhados pelos médicos. Hoje nós temos uma indústria farmacêutica que talvez seja uma das maiores do mundo. Atualmente, em termos de importância, seria a indústria mais importante do mundo. A gente tem aí a busca por uma vacina para a Covid, que está mobilizando milhares de dólares e tem uma corrida aí de vários países para ver quem chega primeiro e entrega uma vacina para o coronavírus, porque até lá a gente não tem nenhuma outra forma de prevenção a não ser o isolamento social. Então, a medicina,
ela melhora, mas não é só a medicina que melhora. Quando a medicina melhora, ela melhora a qualidade de vida das pessoas, porque o médico ele vai trabalhar para curar doenças, e a gente vai ter aqui o surgimento de conceitos como higiene apurada. O que seria higiene apurada? Olha, o fio dental que você usa hoje, ele não existia no século XVIII. A escova de dente que você usa hoje não existia no século XVIII. Como é que as pessoas faziam para limpar os dentes? As pessoas usavam carvão. Carvão, que hoje a gente sabe que ele tem uma ação bactericida, tanto é que na sua casa deve ter um filtro, daquele de parede, que tem uma vela de carvão ativado. Isso mesmo, carvão, ele mata micro-organismos em geral. Então as pessoas usavam carvão na boca, passava carvão entre os dentes, e depois enxaguava e deixava aquele resquício de carvão entre os dentes, porque eles sabiam que aquele resquício de carvão tirava o mau cheiro da boca e, consequentemente, matava ali bactérias. Eles já sabiam da existência de micro-organismos no século XVIII. Só que o surgimento de vacinas, a melhora nos diagnósticos mais precisos, isso tudo fez com que o saneamento básico, né, você isolar ali o esgoto, porque em alguns países, né, ao longo desse processo, as pessoas usavam o pinico. Imagina, você tem uma estrutura, uma vasilha, durante a noite você vai lá e você faz um xixi, um cocô ali, e de manhã você pega esse pinico e você joga fora. Você convivia durante toda a noite com aquele mau cheiro, geralmente debaixo da cama. E se uma pessoa tivesse infectada, outra podia pegar essa infecção ali. Então, assim, a qualidade, né, da nossa vida melhorou muito entre o século XVIII e o século XX. A descoberta da eletricidade. Cara, com a eletricidade a gente pode conservar os alimentos. A gente pode também ter equipamentos. A gente pode também ter uma melhora nos meios de transporte. Por exemplo, materiais e pessoas sendo transportadas dentro da cidade. Geralmente os trens, eles são movidos à eletricidade. Os famosos bondes. No Rio de Janeiro, a gente tem o bondinho de Santa Teresa, que até hoje, ele tem a tecnologia de eletricidade. E atualmente nós estamos voltando a ter carros elétricos. É um outro conceito, mas continua aí, a gente está voltando. Meninos, meninas, eu gostaria de pedir para vocês copiar esse resumo. Você não faz ideia da diferença que faz no aprendizado quando você está copiando. Esse resumo aqui, ele saiu lá da sua apostila. Esse resumo, ele está lá. Se você for ler o texto lá, você vai encontrar todas essas informações aqui dentro do texto. Eu li o texto, eu tirei o resumo e eu trouxe para você aqui. Tá bom? Depois, se você quiser tirar uma foto aqui desse slide, depois você copiar, fica à vontade. Mas é importantíssimo que você registre. Quando você está registrando alguma coisa, usando as mãos, aquilo vai ficar gravado na sua cabeça. Muito mais gravado do que você teclando isso aqui ou você simplesmente assistindo a aula de forma passiva. Tá? Talvez fique difícil para você copiar junto com a aula, você tem que prestar atenção, mas tira uma foto, depois você coloca, tá? Ou, se você é uma pessoa que gosta de ler o texto e sair grifando ali as ideias centrais, você vai encontrar todo esse conteúdo lá na sua apostila número 9, tá bom? Tem um livro aí, para quem gosta de ler, chamado Assustadora História da Medicina. Esse livro, ele está disponível na internet, você pode entrar aí, baixar ele em PDF, né? Uma maior oferta de trabalho nas cidades. Então, a gente tem a cidade toda estruturada para receber as pessoas, oferta de trabalho, oferta de médico, oferta de alimentos muito mais baratos do que se ele fosse cultivar. E com isso,
uma chance ali de ter mais contato social, surgimento de festas nas cidades, escola. Por coincidência, as escolas como nós conhecemos hoje, né, escolas que têm uma sala de aula para várias pessoas fazer um aprendizado mais ou menos homogêneo, ela surge também na metade do século XVIII para o século XIX. Então, ou seja, à medida que a gente tem isso aí, a gente vai ter o desenvolvimento dessa população. Esse livro aqui, ó, Assustadora História da Medicina, Richard Gordon, ele conta passo a passo como que a medicina se aprimorou, como que a medicina melhorou a forma de diagnóstico e combate a doenças, o uso de medicamentos, as cirurgias que foram sendo desenvolvidas, as técnicas cirúrgicas que foram desenvolvidas. É um livro muito legal para quem gosta de ler. O texto é rápido, os capítulos são bem pequenos, e você vai ter uma noção de como a medicina chegou aonde nós estamos hoje. Tá? Lê lá, depois você me fala. Olha, esse gráfico aqui, lá na sua apostila tem um gráfico semelhante a esse. Tá? Esse gráfico ele vai mostrar aqui, a partir de Cristo, né, o ano considerado o ano zero aqui, é quando nós temos aí a era cristã. Como a gente conta do dia do nascimento de Cristo até hoje, se passaram 2020 anos. Então, nesses últimos 2020 anos, é lógico que o ser humano está aqui há muito mais tempo, mas se a gente fizer esse recorte, a partir do ano 1, 2, 3, as primeiras décadas, demorou. Se você fizer isso aqui, ó, fizer isso aqui, subir, então, demorou mais ou menos 15 mil anos. Aqui está o século XVIII. 15, 16, 17, 18. Mais ou menos 1 milhão de anos. Demorou 18 séculos para a gente chegar em 1 milhão de anos. Sem contar que as pessoas viviam muito menos. A expectativa de vida de uma pessoa em países como Inglaterra, França, até os Estados Unidos, era 45 anos. A expectativa de vida, até no começo do século XX, ainda estava nessa faixa. O que acontece? Com aquelas mudanças que eu citei, a gente teve um aumento em todos os conceitos que você puder imaginar. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos com 7,6, 7,7 bilhões de habitantes do nosso planeta. A projeção é que em 2050 a gente chega em 9,5 bilhões de pessoas no nosso planeta. Isso se tiver tudo correndo normal, né? Então, esse aumento vertiginoso aqui no número de pessoas no planeta é em decorrência principalmente daqueles fatores que eu elenquei. Vamos lá? Vou mostrar aqui. Só relembrando. Desenvolvimento industrial. Revolução Industrial dos anos de 1800. Aumento da oferta de produtos agrícolas. Desenvolvimento da medicina. Surgimento de conceitos como higiene apurada, vacinas, diagnóstico mais preciso, eletricidade, meios de transporte cada vez mais eficiente. Além da eletricidade também, o carvão foi usado durante muito tempo como combustível, né, para locomotivas que levavam materiais e pessoas a grandes distâncias, né? Maior oferta de trabalho nas cidades. Esses e outros fatores contribuíram para esse aumento expressivo. Agora, com esse aumento, começam os nossos problemas. Os nossos problemas estão apenas começando. Lá na sua apostila, qual apostila? Apostila 9. Aqui, ó. Aqui. Apostila 9, tá? Na página
53 da apostila 9, você vai encontrar esse esquema aqui. Você vai encontrar um mapa muito parecido com esse que eu mostrei e vai encontrar esse esquema aqui. Esse esquema mostra que os recursos, que nós temos dois tipos de recursos. Os recursos que são renováveis, como a energia solar, ventos, maré, energia hidráulica, né? Essa que a gente chama de hidrelétrica, são todos renováveis, são recursos. Mas à medida que a população vai crescendo, a gente também vai retirando do planeta alguns recursos que são não renováveis. E esse é o grande problema. Por quê? Quando a gente usa combustíveis fósseis, por mais que alguém fale, não, petróleo, velho, nunca vai acabar, um dia vai acabar. E mesmo que o petróleo não acabe durante a nossa vida, em algum momento ele vai ficar exaurido. Por quê? Porque o petróleo ele é uma matéria orgânica que ele foi produzido a partir da morte de animais e florestas no passado. Mesmo que a gente queira, né, economizar, sei lá o que, vai chegar um momento que ele vai acabar. Minerais metálicos, o ferro, o cobre, o alumínio, isso também pode se exaurir. É por isso que hoje a gente está reciclando tanto e a gente talvez recicle muito mais. Um exemplo é o que acontece com as latinhas de refrigerante, por exemplo. A reciclagem de latinhas de refrigerante no Brasil atinge quase 100%. É um sucesso isso aí, tá? Aqui nós temos também os minerais não metálicos, né? O cimento, areia, calcário, né? Fosfato. Isso tudo não renovável. A gente vai usando, mas chega um momento em que exaure. Mas, por outro lado, a tecnologia, hoje, ela nos permite criar novos materiais que não existem. Então, ou seja, a expectativa da sustentabilidade humana no planeta, mesmo perdendo uma quantidade que seja, ela vai acontecer. Mas a nossa tecnologia também já prevê já prevê um caos. Ou seja, a corrida espacial hoje já está olhando para Marte como futura casa dos humanos. Talvez não aconteça nessa geração, mas as próximas gerações talvez tenham que sair da Terra para o espaço. Por quê? Porque nós não teremos mais esses recursos aqui para manter a qualidade da vida que a gente tem aqui na Terra. É lógico que é evidente que eu estou falando em talvez 1, 2 séculos no futuro, né? Nós temos aqui potencialmente renovável. A gente pode renovar o ar, a água e o solo. Isso se a poluição, que a gente vai ver em algum momento do curso, se a poluição não impedir essa renovação. E também temos plantas, animais, outros seres vivos que a gente chama de biodiversidade. Isso também é potencialmente renovável. Por exemplo, quando a gente faz uma queimada na Amazônia, a gente está destruindo biodiversidade. E é incrível como que as pessoas não pensam nisso. Eu vou destruir, vou fazer uma fazenda e vou colocar o gado lá dentro. Gente, o solo da Amazônia talvez não seja um solo tão fértil quanto essas pessoas pensam. Talvez esse solo ele só sobreviva lá, com a floresta em pé. Talvez ele não sirva para dar a mesma produtividade que dá o solo de outras regiões. Mas o solo do Cerrado também era um solo de baixíssima produtividade. Isso, a gente fez uma revolução aqui no solo do Cerrado também. A gente fez um equilíbrio nos minerais do solo, a gente conseguiu fazer ele virar um solo fértil. Mas, a custa de você diminuir a biodiversidade, eu acho que é um preço muito grande. Então, nós temos aqui esse mapa, é um mapa que vai ficar em desequilíbrio. Quanto maior a densidade populacional, maior o desequilíbrio que a gente vai ter nesses recursos aqui.
Dúvidas, perguntas? Pode entrar lá deixa eu ver se eu abri aqui o chat para vocês. Deixa eu abrir o chat aqui. Qualquer dúvida, você pode abrir lá o chat, pode mandar sua pergunta para mim e a gente vai resolvendo aí, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tá. Deixa eu colocar aqui, vamos em frente. Tá, esse mapa aqui, ele mostra aqui na sua mochila, você vai ter aqui dois mapas. Tá vendo aqui? Esse mapa, ele mede a fertilidade total em dois momentos, tá? Esse mapa aqui mostra em um momento, mostra no momento atual. Então, num momento, o que é a fertilidade total? Quantas crianças um casal ele vai ter ao longo da sua vida? Vamos lá, vamos fazer uma leitura desse mapa aqui. Olha, aqui nós temos os nascimentos por 1000 pessoas. Se tiver em vermelho, a gente vai ter 35 nascimentos por 1000 pessoas. Isso me dá uma fecundidade de 1,45 ou 1,45 por país. Então, em cada 1000 pessoas, a gente tem 35 crianças nascendo. Aonde acontece essa taxa altíssima de fecundidade? Os países africanos aqui. Países africanos que, inclusive, nós temos as maiores taxas de fome, nós temos as maiores taxas de doenças, nós temos os menores índices de saneamento básico. E, por incrível que pareça, nessas condições, cada casal aí vai ter, em média, 5, 6 filhos. Então, aonde está em azul, aqui, a gente vai ter uma taxa de 10 crianças nascendo por cada 1000 pessoas. Então, olha só, Brasil está nessa taxa aqui, os países aqui da China, a Rússia, alguns países aqui da Europa, do leste europeu. Então, esses aqui na Austrália, Estados Unidos, o Canadá. Então, são países, alguns países aqui da Inglaterra, que tem países que estão em situação muito, muito menor ainda. Então, por exemplo, em cada 1000 pessoas nascendo 6. Aqui, ó, países europeus como Alemanha, Itália, Bélgica, são países que envelheceram. A França, tem países, por exemplo, que está dando uma espécie de incentivo para os casais. Na França, por exemplo, o segundo filho de um casal, ele tem toda a escolaridade bancada pelo governo. Então, isso é um incentivo para que essas pessoas tenham filhos. E, ao passo que, em alguns países africanos aqui, a gente tem uma situação muito complicada. É uma situação onde o crescimento... Aí você fala assim, nossa, então a gente tinha que ir lá ajudar esse pessoal a fazer um planejamento. Gente, são países que vivem guerra há mais de 4 décadas. São países onde terroristas, a violência é muito grande. Assim como a gente tem em algumas regiões do Brasil. O interessante no Brasil é que nós tivemos, assim, nos últimos 20 anos, até nas camadas mais pobres do Brasil, a gente teve assim, um esclarecimento. Talvez a situação econômica do país tenha passado por arroxos, né? Nos anos 90 a gente teve aí o nosso plano real, que baixou aquela inflação que era de 70%, 80%, 90% ao ano para 3%, 4% ao ano. Então, mesmo as pessoas que nasceram na década de 90, não importa a classe social, elas passaram sufoco financeiro durante a sua infância. E aí, o que nós tivemos? Uma taxa de fecundidade de 3, 4 crianças por casal, hoje caiu para, no máximo, 2 crianças por casal.
E a gente tem aí alguns casais que declaram abertamente que não querem ter filhos. Por quê? Ou por motivos financeiros, um filho custa em média aí, mais ou menos aí por baixo R$ 1 milhão. Se você for pegar do dinheiro que você gasta no pré-natal, passando pelas fraldas e chegando à universidade, uma criança de 0 até 20 anos, ela vai consumir do seu bolso ou do bolso de alguém. Isso é importante frisar, porque às vezes a família é pobre, mas ela usa o hospital público, ela usa recursos de uma ONG que está ali, que está recebendo dinheiro público, ela usa recursos de outras pessoas, mas que se forem contabilizados, você vai perceber o valor que essa criança custa. O valor que você custa. Imagina quanto você deve para o seu pai. Então, essa conta ela é feita por esses países. E esses países, eles incentivam o controle e a natalidade. Só que esses países mais velhos, esses que estão no azul mais escuro aqui, ó, são países que estão correndo o risco de terem falta de mão de obra no futuro bem próximo. E aí esses países também são contra a imigração. Cara, eu acho muito estranho isso. Porque a imigração, o imigrante, ele pode substituir essa mão de obra que está faltando aqui nesse país. A gente tem filhos, na Europa tem casos assim, de pessoas que têm pós-graduação, doutorado, e não encontram trabalho para eles. A crise econômica está muito grande e eu acho que a crise depois do coronavírus vai ficar maior ainda. Essas pessoas vão trabalhar de garçom, elas vão trabalhar em trabalhos que elas não ocupariam normalmente. Tá? Tá, mas isso é motivo para uma outra aula. Nesse momento, eu gostaria de frisar muito bem para vocês a tarefa que eu gostaria que vocês fizessem. Então, tá aqui. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 53 à página 58. Não. Não, é aqui embaixo. É da página 40 à página 52. Então, da página 40 à página 52, lá na apostila número 9. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Já estamos chegando ao final da nossa aula. E eu aguardo vocês no plantão de hoje à tarde. Lembra, tem plantão hoje à tarde, a partir das 4 horas. Tá? A partir das 4 horas da tarde. A tarefa é para você fazer na própria apostila, tá? Sem nenhum problema. Quando nós retornarmos, eu peço para você colocar as respostas, de marcar X ali numa folhinha, para você me entregar para a gente. Mas, por enquanto, façam atividade na própria apostila, tá bom? Se tiver alguma questão discursiva, você pode fazer ela no caderno, sem nenhum problema, tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme dar essa aula para vocês. Espero que nos encontremos na próxima quarta-feira, ou quem tiver dúvida de algum conteúdo, hoje à tarde, 16 horas, eu espero vocês aqui, tá bom? Então, um abraço, até mais.